Olá! Tá Oi, conseguindo me ouvir bem? Carla. Tá vendo, gente? Coloquei correção de estudante aqui só para Ah, só para ir aquecendo. já ir aquecendo direitinho. Tá Eu conseguindo me tô ouvir bem? confirmando, tô conseguindo te ouvir É porque eu perfeitamente. não quis fazer, colocar fone. Não, tá ótimo. Bom, deixa eu ver aqui. A imagem tá legal aí? Tá. Tá, então ótimo. Carla, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Bom, sei que as pessoas estão começando a entrar, Sim. os pais de alunos, até os próprios alunos entram mesmo, né? E, bom, eu hoje só sou, por enquanto, essas lives que eu estou fazendo pela escola, estou sendo mais um intermediador, né? Intermediador, entrevistador, né? Dou uma opinião ou outra a nível de educação, mas o papo vai rolar solto e é contigo, Não, agora eu vou seguir o certo? roteiro. Eu não vou fazer mais nada solto. Me ajuda com o tempo. Mas, mas ficou tão legal, ficou tão legal. Carla, primeiro seja muito bem-vinda aqui na página da escola. Deixa eu tirar o som aqui do Coração de Estudante. É tão legal, né, Coração de Estudante? Geralmente Ai, esse Coração de linda. Estudante é sempre em formatura, né? Então eu achei legal dar um início, pelo menos enquanto você estava entrando, deixar rolando um somzinho, né? Deixa eu só confirmar aqui se o meu suporte está vendo direitinho ali as mensagens, está direitinho sendo Tá transmitido. certo. Só um minuto. Tá conseguindo aí? Tá tudo bem? Bom, quem estiver assistindo, coloca no comentário se está ouvindo direitinho, se está tudo certo, para a gente dar início aqui esse super bate-papo com a Carla, essa simpatia de pessoa, né? O pessoal vai comentar aí daqui a pouquinho. Carla, então assim, vamos iniciar. Protocolando, sendo bem protocolar, né? Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, né? Eu sei que alguns já viram o seu currículo ali. Eu achei seu currículo maravilhoso. Ah, Olhei assim, sério, que obrigada. mulher é essa? É uma super mulher, olha, super profissional que ela é. Carla, fala um pouquinho de você para quem estiver assistindo, até quem for assistir as gravações. Essa vai ficar gravada, a gente vai colocar no YouTube, vai deixar um pouco no Facebook. Mas fala de você, fala um pouquinho de Tá, você e um pouco do tema que a gente vai tratar. tá bom. Eu sou Carla, né? Eu sou psicóloga, psicopedagoga e sou pós-graduanda em neurociências aplicadas. Agora estou fazendo a minha pós pela UFRJ, voltei para casa. Também sou pedagoga, é. Eu não vou Voltou para ficar casa, né? falando, voltei para casa, que minha primeira graduação foi na UFRJ. Depois eu retornei. Então, a gente vai falar hoje sobre a influência da ansiedade dos pais na escolarização dos filhos e o impacto que essa ansiedade tem, o medo e essa ansiedade tem no desenvolvimento escolar desses filhos.
olha, esse tema é sensacional, hein? Sabe, o que Para é não... interessante, é bem Hum, claro, né? A influência da ansiedade dos pais na escolarização dos filhos e no impacto da ansiedade e o medo no desempenho escolar. sim, Bem claramente, é como que a ansiedade dos pais influencia diretamente na forma como o filho aprende nesse período de distanciamento social, de isolamento, né? Então, eu acho que esse tema é muito relevante, que a gente passa isso em casa, tá? Então, tem muitos pais que a gente conversa que, que gera ansiedade, estresse, porque eu, enquanto educador, enquanto educador, a gente tem uma didática, né? A gente às vezes fica um pouco estressado de não estar sendo claro no ensino. A gente busca formas diferentes, mas a gente tem a técnica, a gente tem a sim, didática. Agora imagina quem não tem. Quem não tem essa didática, como é que funciona? Eu vejo isso em casa, tá? É sim. difícil. Então, por isso que eu acho que esse tema é super relevante para os pais, para todo mundo que estiver assistindo. Assim vai ser sensacional. Diga aí, contigo. Assim, sempre De quando... vez em quando eu vou perguntar, vou parar. Cara, e é isso, aquilo. É um super bate-papo. Deu muito certo da outra vez e é sensacional conversar contigo. Então vamos lá? Bom, assim, sempre é bom pontuar algumas coisas antes de falar sobre ansiedade. A gente sempre deve dizer que a ansiedade é normal. A ansiedade é uma reação de defesa, como a gente já falou no outro vídeo. Ela tem um objetivo de preparar o nosso organismo para lutar ou para fugir, se for necessário, diante de uma possível agressão. Então, ter ansiedade é normal, todo mundo tem num certo nível. O problema é quando essa ansiedade aumenta, passa do nível ótimo, né, e começa a deixar de ser funcional. Quando ela, quando ela começa a ser disfuncional? Quando não há ameaça nenhuma e a gente cria uma ameaça na nossa cabeça e o nosso organismo não sabe diferenciar. Ele reage do mesmo jeito a uma ameaça criada ou uma real. Então a gente começa a passar mal sem saber o motivo, começa a se sentir muito mal, ter sintomas de ansiedade. Quando isso é muito intenso e por muito tempo, começa a ser um problema. Né? A ansiedade ela é multifatorial, ela tem o fator hereditário, tem o fator da personalidade da pessoa, de ter propensão ou não, e do ambiente. E dentro desse ambiente é que a gente vai colocar a relação com os pais. Agora, é importante a gente também dizer que os pais sofrem de ansiedade por serem pais. Né? A sociedade já coloca uma pressão nos pais, já quando você recebe lá o resultado da maternidade, que é positivo, que você vai ter um filho, começa. A preocupação, vai nascer Quando faz normal, não aquele vai nascer examezinho normal? do beta-HCG, Pronto, já começa o estresse, já começa a sua ansiedade. vida já muda. Aí já vem um vizinho, fala, ó, fala assim pro homem, acabou o futebol, hein? Acabou a sua vida, acabou o seu dinheiro, já começa a botar aquela pressão. Na mulher já começa, ih, filho de fulana morreu. O da Beltrana perdeu o bebê, não sei o quê. E começa a ansiedade. Os pais começam já a ter medo do que vai acontecer com aquele bebê. Né? Por essa E isso sensação do perigo iminente, né? que não existe necessariamente, porque às vezes está tudo certo, no exame É, está tudo certo, mas porque o filho da fulana, que também estava tudo certo, aconteceu de perder, você também pode perder o seu. E o parto? E como é que vai ser o parto? Então, já quando nasce, antes de nascer uma criança, já nasce uma ansiedade nos pais. E a gente precisa ter uma postura muito compassiva, de compreensão do que os pais passam. Né? Eu estou passando por isso agora, mas eu sempre tive uma postura de entender que a pressão social que vem em cima dos pais. E por isso eles começam a fazer uma pressão nos filhos. Então, os pais eles têm um padrão de ansiedade que eles também adquiriram durante a infância, durante o desenvolvimento dele. E quando vem essa demanda, depende de como ele vai lidar. Então, vamos começar lá do pré-natal. Quando a mulher fica muito ansiosa e ela é grávida, todo mundo fala assim: olha, não pode estressar a mulher grávida. Super verdade quando a vovó fala isso. E quando a mulher grávida fica muito estressada, não é um estresse pequenininho, tá? É um estresse grande, fica muito estressada, ou por um período prolongado, a gente começa a ter emissão de cortisol. E o cortisol é tóxico
para a criança, né? Ele atrapalha a formação do cérebro da criança. Daí ela já começa a ficar mais vulnerável, no mínimo, mais vulnerável à ansiedade. O cortisol causa muito mau afeto, ele pode causar até um abortamento. E no mínimo, ele vai causar uma propensão, uma vulnerabilidade a essa ansiedade. Então a criança já nasce um pouquinho mais fragilizada para a ansiedade. Certo? Quando os pais são ansiosos. Tem a genética e tem isso. Porque já na barriga começou aquele desespero. E aí depois tem a aprendizagem, que a criança começa a aprender com o modelo dos pais. Os pais são ansiosos. Sabe aquela criança que deixa cair uma maçã no chão e a mãe já grita, pronto! Isso aqui, já dá, sacode lá no tapo porque deixou uma maçã cair. A criança esbarra numa coisa, lá, vai quebrar, não tá vendo, é cego, né? Sabe? É um negócio que, se você for prestar atenção, quando isso acontece com um adulto, ninguém faz um show desse. Se você é adulto e deixa uma Só com a maçã cair no criança, chão, né? você vai, pega a maçã e lava. Se você esbarra numa coisa, você esbarrou. Entendeu? Mas os pais ansiosos, qualquer mínimo movimento da criança que não seja o esperado, certinho, ele já grita e quer comer no tapa. E a gente tem a sensação de que a gente está educando. A gente está Você educando, sim, falando isso, para ser você medroso. falando isso me lembrou, na verdade, assim, você está como mãe de primeira viagem. Estou falando assim, minha experiência quanto a isso. É que quando a gente, enquanto pais de primeira viagem, passou um pouco por isso, né? No crescimento, teve certas situações onde a gente melhorou esse convívio, melhorou a forma como se fala com a criança. E depois, quando veio a segunda, ficou muito mais fácil. Não, automaticamente eu já sei, né? A gente em casa já sabe que não tem que gerar esse grito logo de cara, né? De chegar e falar, não, e brigar logo de uma vez. E claro que vai adaptando, mas se sente muito mais confortável de ter essa mudança, já que passou por aquilo, né? É mais ou menos assim, né, que funciona. A gente age de uma maneira excessiva para coisas pequenas, né? De cair, de esbarrar, de uma criança cair para uma mãe, para um pai, às vezes, meu Deus do céu, não corre, porque você vai cair. Se cair, vai acontecer o quê? Na cabeça da mãe vai ter um traumatismo craniano, vai quebrar uma perna, vai para o hospital, né? E ela começa a colocar, então ela começa a ter esse comportamento de medo e a criança observa, né? E vai ficando nervosa à toa. E além de ter o comportamento, também tem a voz, né? A expressão. Então, quando a mãe vai botar a criança para a escola, olha, meu filho, se acontecer alguma coisa de ruim, você fala para a mamãe, tá? Porque se alguém bater em você, já começa, a criança pensa assim, opa, se minha mãe está falando assim, É é como porque se fosse um super estresse. esse ambiente já não é, olha, se não sei o quê. E a gente tem medo, porque na verdade a gente passa o medo que a gente tem para a criança. Só que a gente não passa o medo que a gente tem, a gente exagera mais um pouquinho no medo, porque a gente acredita que se a gente não exagerar mais um pouquinho no medo, elas não vão obedecer. Então a gente dá aquela aumentadinha básica, né? E aí a gente começa a gerar medo. A criança que já tem alguma tendência ao medo normal já vai aumentar. Então, pais ansiosos, filhos ansiosos. E eu digo pai e mãe, tá? Quem tem a figura paterna, você imagina, você é uma criança, o seu pai para você é um super-herói, uma pessoa fortíssima. Se ele é medroso, imagina você que é pequeno, É, se ele né? tem medo, se ele se desespera à toa. Então você também vai se desesperar à toa. E aí a gente começa a criar isso. Eu vejo muito isso na rua. A criança vai andando, a criança começou a engatinhar, a andar, pronto. A criança vai andando, a mãe fala assim: olha, ali tem bicho. Olha, o moço vai brigar com você. Porque a gente tem medo de perder o filho da nossa vista, mas a criança em si não tem medo ainda. A gente está treinando ele para ter. E se não tiver medo, a gente dá-lhe uma chinelada, porque ele vai ficar com medo da chinelada. Então, a gente É como começa a se fosse. ensinar. E essa super proteção começa. Essa super proteção vem de um período de estresse, ansiedade. Isso tudo passa para a criança, né? A gente passa porque a gente ensina. Se você não tiver medo do que eu estou falando, que o bicho vai te pegar, que o segurança vai chamar a atenção,
que alguém vai brigar com você, então você vai ter medo do meu chinelo, da minha varada, porque eu vou dar em você, eu vou te beliscar. Então, a gente começa, e a gente é muito eficiente para ensinar medo, a gente ensina medo direitinho. Então, a gente ensina, a gente aumenta um pouquinho, porque parece que elas não ouvem. A gente aumenta bem pouquinho, É. bem, bem bastante. E quando a criança vai para a escola é um ambiente de ansiedade para os pais. Por quê? Você que é pai, você já deve ter passado por isso. Eu que estou entrando nesse processo, passo. A gente, enquanto o filho está na barriga, quer que o filho seja normal. Quando o médico fala, tá tudo normal, a gente fala assim, beleza, tá perfeito. Quando o filho sai da barriga, a gente não quer mais que seja normal, a gente quer que seja excepcional. Então, olha, seu filho começou a falar com quantos meses? Porque o meu, com 6 meses, fazia já estava falando, né? É uma super expectativa sobre uma criança que ainda está em desenvolvimento. Então, Às vezes você está de boa com olha a seu que ponto filho. chega essa ansiedade. Às vezes você está de boa com seu filho. Tipo assim, você tem 6 meses de gestação. Ele não mexeu, não, porque o meu já mexia com 8 semanas, né? Porque... Nossa, E você fica tipo assim, então é alguma coisa errada, né? Ou o meu filho, né, já andava com 9 meses, o seu tá com 10 e não anda ainda. Então a competição é no maternal, na porta da creche, né? Na igreja. Já... E tem aí isso, né? Tem é isso. antes, é antes da escola. Quando a criança vai para a escola, ela recebe uma nota, ela recebe uma avaliação. Aí essa competição fica mais acirrada, entende? A gente tem medo dos nossos filhos ficarem para trás. Isso é muito natural. Nenhum pai quer. Né? Só que o problema é o Sim. exagero, não é o medo. Isso que eu estou falando. O problema não é a ansiedade, não é o medo, não é você querer isso. É você exagerar isso de uma forma que fica patológico para você e para o seu filho, porque é uma expectativa que não é verdade, né? Você não precisa andar com 10 meses. E aí, quando a criança nasce e vai para a escola, vem a ansiedade dos pais. Será que meu filho vai se adaptar na escola? Será que vão gostar dele? Será que vão tratar ele bem? Será que ele vai sofrer bullying? Será que ele vai fazer vergonha? Coisa que dá medo nos pais é o filho fazer vergonha, né? Isso, Criança, né? Criança. será porque os pais começam a achar que o comportamento do filho é responsável, é assim, é quem ele é. E a sociedade quer isso dos pais, porque se você não é um pai ou uma mãe preocupada, você não presta. Se seu filho cai na sua frente, e você não esboça reação nenhuma, você é desnaturado. Né? Então, a sociedade cobra que os pais tenham uma postura exagerada. Né? Aí a criança cai, rala um pouquinho o joelho. Meu Deus, a minha mãe, quando era pequena, me batia, porque ralou o joelho, aí jogava mertiolate, jogava limão, jogava sal para fazer aquilo ficar bem pior do que já era, sabe? Era só um tombo, era só É verdade. levantar, bater o joelhinho e continuar. Mas o pai e a mãe não quer que o filho nem caia. A gente não quer que sofra. Nem isso aqui. Só que o sofrimento faz parte da vida. Então, quando a gente já é Isso me ansioso, lembrou uma coisa. Isso me por lembrou uma quê? coisa que eu passei. O que acontece? A gente foi no Forte de Copacabana fazer um passeio, final de semana. Foi um dia no Forte de Copacabana. Só que lá no Forte, tem uma parte, perto do banheiro, tem uma partezinha onde tem pedras, antes de ir lá na parte do canhão, né? E eu tava, enquanto a Monique foi no banheiro com a mais velha, eu fiquei com a mais nova, ainda bebê, né? Tinha um ano, 2 anos, né? Ela estava começando, já estava andando, né? Estava começando, mas eu sempre, eu acredito muito na preservação da autonomia da criança. Né? O bebê, por exemplo, já tem que ter autonomia para andar, cair, levantar, porque é de pequeno que aprende a cair, Sim, bater a palminha e levanta, e assim dava para a vida. E tava eu deixando ela, tava um pouquinho mais na frente, né? Ela pegou, tropeçou, caiu no meio das pedras. Eu sei que vieram umas 3 senhoras correndo de uma maneira assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Que pai é esse? Olhei assim, eu falei, filha, levanta. Ela olhou para mim, tá bom, papai. Ela levantou e tipo não deixou ninguém segurar ela. E fez sim, assim com a mãozinha e continuou andando. Elas sim. olharam assim para mim, elas foram se afastando e eu escutei falando que pai é esse que deixa a criança se machucar. Sim, Então, não assim, pode. você falou, veio na minha mente isso, que era deixar a ser registrado.
Então, existe, a gente, claro que a gente não fica feliz de ver o filho cair, a gente também tem, né, um medo, mas será que a gente tem que avaliar o tombo, né? E os pais não fazem isso, tem pai que nem deixa correr para não cair. E quando vai para a escola, já na hora que a escola que tem infantil, que tem o prézinho, criança que nunca estudou antes, vocês já devem testemunhar as mães chorando no portão, ou fazendo altas elaborações, ao invés de chegar e falar assim, olha, meu filho, amanhã você vai brincar com outras crianças, vai para a escola, você vai brincar, é um lugar legal, né? Eu vou te deixar lá, horário e tal. Não, começa assim, amanhã você vai para a escola. Você obedece a professora. Você, se alguém te bater, você não dá. Aí já fica agarrada na grade, chorando. Vai sentir falta da mamãe, vai sentir falta do papai, vai não sei o quê, vai comer, que não sei o quê. Fica naquela ansiedade, a criança já entra na escola sentindo que não é um ambiente seguro. Tá? A criança já entra com as ansiedades dela. Então, tem a ansiedade da criança que é ensinada, essa ansiedade diante da escola. E aí a gente pode causar uma ansiedade de separação. Se você não está perto do papai ou da mamãe, você está inseguro. O mundo todo é muito perigoso. Se você faz isso por uma forma prolongada, dependendo da vulnerabilidade da criança, você pode criar um quadro aí sério que depois fica difícil. Só que a gente não tem muita consciência, a gente acaba jogando as nossas coisas. Então, os pais ficam ansiosos com isso, e as crianças geralmente ficam ansiosas quando elas mudam de escola, quando muda o professor, quando elas têm uma apresentação para fazer. Às vezes elas fazem um ensaio bonitinhas, aí quando chega na hora de apresentar no palco, elas não querem, não fazem direito. Ou Acontece muito, rever, acontece muito. né, avaliações nas provas, elas ficam ansiosas e os pais ficam também, às vezes mais ansiosos do que as crianças quando tem um jogo, que o filho tem que fazer o gol, tem É, que fazer a cesta, e ficam, dá até briga se bobear, né? Então, isso é uma ansiedade que a gente está ensinando, e é essa forma que a gente ensina, exagerando demais nas coisas. E como é que isso você vai se falou agora de desdobrar? avaliação, você falou agora de avaliação, as crianças hoje na escola estão passando por uma parte da avaliação. Essa é um tipo de teste agora nesse período, e eu acredito muito que está acontecendo isso agora, né? Onde os Eu caí, pais estão. Opa, caiu aí, Carla? eu caí. Desculpa. Cai não, Carla, sem problema. Então, assim, nesse momento, eu acho que está acontecendo muito isso, que as crianças estão passando por uma certa avaliação. Claro que a avaliação é diferente do que a gente está acostumado no dia a dia escolar, que é aquela avaliação por nota. A avaliação nesse período agora de isolamento, as professoras estão vivenciando isso também, a avaliação que é chamada avaliação processual, avaliação em cima dos processos da criança, a maneira que ela faz o exercício, quando ela inicia, quando ela entrega, se entrega todos os trabalhos que são solicitados pela professora. Então, e a menor parte é essa avaliação conceitual, que é Sim, esse período que elas estão passando agora. Então, assim, é um pequeno teste, 10 perguntinhas de múltipla escolha, sim, aproximadamente, cada uma valendo uma pontuação. E se percebe muito isso, né, dos pais com as crianças, até nos grupos, eu acredito que está tendo muito. Tia, está tendo a mãe ou o pai falando alguma coisa. Tia, está tendo um problema assim, fulaninho não conseguiu fazer, meu filho está assim. E a criança em si, às vezes, está super mais tranquila do que os próprios pais. E esse sim. tema eu achei tão interessante para esse período, influência da ansiedade dos pais nessa parte da escola, da escolarização, e como dá um impacto, né, nesse desempenho. E eu acho que está acontecendo isso agora mesmo, pelo menos é só uma percepção. É porque a gente, como pai, a gente não quer que nossos filhos fracassem. Porque a gente entende o fracasso, o erro, como um negócio absurdo, como se a gente nunca tivesse fracassado. A Mas gente isso é coloca uma inerente do ser humano, né? da É vida, inerente né? do ser... A gente quer sempre dar um incentivo, mas essa questão do fracasso é importante. Como é que não é questão do fracasso, mas a frustração é importante Frustração. tanto quanto o ganho, não é? Sim. Então, a gente fica. Eu já faço sempre essa provocação.
Às vezes os pais ficam muito preocupados da criança perder o ano, da criança reprovar. Repetir é o maior medo dos pais. Nossa, eles ficam desesperados. E às vezes, assim, no terceiro ano, né? Vamos dizer que no terceiro ano uma criança reprovou, que é a antiga segunda série. Quando essa criança tiver a nossa idade, qual é a probabilidade de uma entrevista de emprego, o empregador pedir o boletim dela de terceiro ano para ver se ela reprovou ou não? Quantas Hoje em vezes dia, você, nunca. quantas vezes você como adulto, alguém teve que olhar o seu boletim escolar para ver se você tirou 7, 7,5, 8 ou 9? Quantas vezes? Isso é aqueles que vão fazer. Todo mundo passou por uma matéria que é mais difícil, não pela dificuldade da matéria, mas pela falta de tempo disponível para estudar aquela matéria. E você escolhe de 12, 13, 14 matérias naquele semestre, você escolhe aquelas que você sabe que vai passar direto em uma que tem mais dificuldade, ou você deixa de lá, não, essa eu faço no outro período, alguma coisa assim. Sempre Não, tem, sempre tem. mas na infância não é. Se você tem na infância, sob o governo dos nossos pais, quando a gente começa a falhar, se você falhar, se você a média é 7, você fica sempre na média, é um problema. Você fica abaixo da média, meu Deus, né? É, claro que a gente tem que se preocupar com a média, claro que a gente deve se preocupar com as notas, mas a gente não deve minar a autoestima de uma criança e amedrontar uma criança em função de uma nota, criando uma coisa irreal. Se você tirar 5 em matemática no segundo ano, você nunca vai ser ninguém na vida. É isso que a gente faz. E a gente faz isso, a gente aumenta um pouquinho para eles obedecerem mesmo. Só que isso não funciona tão bem em todas as crianças. Tem criança que funciona. Você bota um terror, ela funciona. Tem criança que não, que ela começa a ficar ansiosa. E aí, a ansiedade, ela vai começar a afetar a atenção seletiva dessa criança. Porque ela não vai conseguir prestar atenção no conteúdo, porque ela vai ter essas vozes falando na cabeça dela de que ela não vai conseguir. Ela divide a atenção dela entre os medos dela e o conteúdo que está sendo dado. Então, ela tem um prejuízo na atenção seletiva, na codificação da informação, na evocação de memória, começa a dar branco nela. Aquela criança que faz tudo direitinho enquanto está fazendo o exercício, mas chega na hora do teste, ela falha o teste, porque dá branco. Sempre É tem. a criança ansiosa. Isso é ansiedade. É diferente da criança com dificuldade de aprendizagem que desde que a mãe está explicando não está entendendo. A criança com ansiedade, ela entende tudo direitinho no exercício, ela faz bonitinho. Mas chega na hora da prova, da avaliação, ela fala: tio, me deu branco. Tio, eu sei como é que é, mas eu sei responder, mas é que na hora da prova eu não consigo. Ela vem com essa fala. Quando a gente tem essa fala, a gente deve observar, né? Se há ansiedade nessa criança, se há ansiedade nesses pais. Porque eu tinha falado um pouquinho de processamento do cérebro, e a gente sabe que as emoções são processadas muito perto da memória. E a memória precisa subir até o córtex para a gente poder evocar. Só que quando as emoções estão muito abaladas, ela interrompe o ciclo neural da memória e a gente não faz o resgate. Então dá o branco. Então não é legal. Algumas crianças têm mais vulnerabilidade e não conseguem funcionar bem com esse tipo de pressão, né? Além E se disso, os pais tivessem esse entendimento, passaria muito melhor esse período, né? sim, mas é que os pais estão tão ansiosos nesse período, eles não estão sabendo lidar com a ansiedade deles, porque o medo, veja bem, mudou. Eu ia lá, deixava meu filho, a professora que dava conta. Então, se desse alguma coisa errada, a culpa era do professor ou da escola. Agora que está aqui comigo, se der alguma coisa errada, a culpa é minha. Então, o pai tem esse medo de falhar com o filho. E todo mundo vai ver o resultado, sabe? Porque a escola, ela expõe muito isso, né? Ela expõe essa avaliação que a gente já tinha medo antes. Então, eles potencializam e ficam sem paciência. Aí, na hora de ensinar o conteúdo para as crianças, eles ensinam como se fosse uma coisa muito difícil. Entendeu? Todo aquele comportamental do gesto que a gente falou, coisa e tal, eles já chegam assim, ó, hoje você vai estudar?
Já chegam enervados com o negócio. O negócio não é divertido, o negócio não é natural, o negócio não é lúdico. Você já chega deixando a entender que a criança não vai aprender bem, que ela vai ter que fazer muito esforço e que ela vai ter que ficar um tempão ali para aprender. E não é assim necessariamente. Até mesmo porque a janela de atenção de um adulto é de 50 minutos. De uma criança é menor. A criança não fica concentrada por 50 minutos, sabe? E aí o pai bota a Muito criança para difícil, né? prestar atenção, vai estudar durante 2 horas, e se ela não estuda durante 2 horas seguidas, ela não. Ai, professor, ela tem problema de concentração. Ela não tem problema de concentração. Uma criança que consegue ter um foco de 2 horas seguidas, olha, nem eu consigo. Nem eu consigo. Nem vendo série. Às vezes eu estou vendo uma série, eu mexo no celular no meio. Vou ver alguma coisa, nem vendo TV eu tenho essa concentração. Tem que Não desfocar um sei. pouquinho, né? Tem muita gente que acha, tem muita gente que acha que você saindo do foco do trabalho 10 minutinhos atrapalha a produtividade. E na verdade não é. Na verdade, esses 10 minutos reintegra uma série eu ia falar neurônios para ficar mais fácil de entendimento, né? Mas reintegra tudo isso. Onde a pessoa, isso é tanto para adulto quanto para criança, né? Eu estou colocando isso porque eu me especializei há pouco tempo em ginástica laboral e tem uma parte que fala exatamente disso. Isso é dentro da neurociência, explicando que Sim, uma pausa que você tem no meio de um trabalho, no meio de uma produtividade, ou 10 minutos, só 10, nem 10 minutos, se não me engano, são 7 a 8 minutos de pausa. Isso já gera, para fazer qualquer outra coisa sem seu trabalho, isso já gera sim, uma produtividade imensa quando você retorna. E isso, sim, falando de produtividade, é a mesma coisa para uma criança, não é? sim. Só que ela tem menos de 50 minutos de atenção ali, né? Você bota uns 30 minutos e tal, e para os pais é difícil, porque os pais têm que fazer além de estar dando aquela aula, além de estar ajudando a criança com conteúdo, não dá aula, porque quem dá aula é o professor, o pai ajuda com conteúdo, ele tem que fazer um monte de coisa em casa, né? Então a mãe está cozinhando, está passando roupa, está limpando a casa e está tendo que ao mesmo tempo ter uma atenção dividida para aquela criança que, se ela passa com a vassoura varrendo e vê que a criança está olhando para o teto, pronto, ela já começa a gritar, Já joga a vassoura em cima da já, criança. já quebra o pau. Então, essa ansiedade dela, ela vai ensinando a criança aos poucos. Esse Então, período de isolamento, então, deixou completamente evidente, exagerado, toda essa passagem da ansiedade dos pais para os filhos, né? Isso aumentou porque influenciando ofereceu uma diretamente na maneira mudança. de falar. Ofereceu uma É, mudança, pela mudança, e dois, porque os pais agora não têm como culpabilizar somente a escola. Agora está na mão deles, está em casa, então não fez por quê? Se seu filho não fez o exercício, ele está em casa com você 24 horas por dia, ele não fez por quê? Às vezes a gente não vai nem cobrar isso do pai, mas o pai na cabeça dele já elabora tudo isso, entendeu? Então se o meu isso é filho, uma coisa, isso é uma coisa assim que fica bem clara, que conversando, até a própria Tia Zezé falou na live dela, que foi a live inaugural, né? Ela colocou, deixou isso bem claro, nesse período, o que é importante é a criança, o aluno continuar aprendendo, continuar estudando, mas a cobrança em cima desse aprendizado vai ser feita, na verdade, depois quando retornar, onde vai ser feita uma avaliação do que a criança aprendeu, do que não aprendeu. Né? Esse período agora é um período muito novo, né? Esse período de isolamento. A gente recebeu notícia, se não me engano, ontem, que os governos aí estão colocando que o retorno das escolas só vai ser para depois do meado de agosto, talvez em setembro, por conta de toda essa questão de contágio, questão toda do Covid, tudo isso. Então, é uma questão muito de segurança e a gente precisa avaliar isso tudo. Né? mas você percebe que também tem uma coisa de quando voltar, se meu filho não estiver com tudo na ponta da língua, a culpa vai ser minha, né? Mas me diz uma Porque a coisa, Carla. ansiedade é a Pergunta aqui dos. antecipação, né?
A ansiedade é você antecipar. Quando voltar, será que meu filho vai pegar o ritmo? Será que ele vai adaptar? Será que não sei o quê? Será que não sei o Eu que lá? escutei isso de alguns pais. Quando Sim, é fui isso. na escola conversar com o tia Zé, chegaram alguns pais falando isso. Será que meu filho vai aprender, vai ter aprendido de verdade, né? Numa outra escola do município, fizeram uma reunião de pais e veio esse mesmo questionamento. Né? Será que os filhos vão aprender realmente? Né? Cara, Sim. deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é a pergunta dos telespectadores. Como diferenciar falta de concentração da enrolação? Hum, interessante isso. É, Interessante isso. Na pergunta, você já percebe que alguma criança aí foi deixado muito tempo estudando e que esse estudo não é lúdico. Esse estudo não faz sentido. Uma dificuldade que a gente enfrenta hoje na escola é porque o conteúdo é dado da mesma forma para todo mundo e a escola não consegue fazer diferente. Só que tem algumas crianças que não conseguem aprender tudo da mesma forma que todo mundo. Eu vou dar um exemplo. A gente na escola, não sei se você já passou por isso, numa aula de matemática, por exemplo, a professora está resolvendo no quadro, tá todo mundo respondendo, e você para um tempo e fala assim, caraca, como é que eles chegaram nesse resultado? Tipo assim, parece que tua cabeça dá uma viajada, né? sim. Então você às vezes não entende aquele conteúdo daquela forma que foi explicado. Para a gente saber se é enrolação ou isso é falta de concentração, a gente precisa ver se o ambiente é adequado. Desculpa. Essas são situações de uma live que você faz na sua residência, home office. O carro do doce está Home office passando, o tem carro da isso. pamonha está passando. O Mas home você office tem tudo observa, isso. eu, eu dirigi a minha atenção para isso. Se eu, adulta, fiz isso, uma criança pode fazer isso. Ela pode estar concentrada numa coisa, pode passar um carro de alguma coisa, um som de alguma coisa e ela se voltar para isso. Então, ela é muito natural nosso, né? Porque a gente não tem autonomia do que a gente ouve e que não ouve. Então, barulho de qualquer coisa pode desviar a nossa atenção. Então, aí você deixou de se concentrar. Quando você não tem o descanso necessário, você vai começar a devanear depois que você parou de prestar atenção. Então, aqui no nosso caso, a gente voltou para o assunto. Mas a criança, quando ela está sentada lá um tempão, ela desconcentrou e aí ela começa devagar. Aí a gente fala que ela está enrolando, né? Que ela está Hum, enrolando. O ideal para a criança não enrolar é você determinar um tempo reduzido, 30 minutos, e fazer essas pausas. Verificar se a criança está entendendo o conteúdo, porque às vezes a criança. Matemática, isso é muito óbvio, porque é muita abstração. E a criança ela só vai adquirir o pensamento abstrato mais tarde, ela é mais concreta no início. Criança de 6, 7, 8 anos, ela ainda está ali adquirindo o pensamento abstrato. Só vai se desenvolver lá para 11, 12 anos, que começa bem desenvolvido o pensamento abstrato. Então, às vezes, ela precisa que você coloque os palitinhos e conte, que você explique. Tem muita criança que não entende o que é 2 vezes 2. Ela não entende que 2 vezes 2 é 2 vezes 2. Né? Será que ela está entendendo? Então, dá uma verificada nisso. Se a criança está entendendo é o muito mais conteúdo, visual, né? Nesse, se nesse ela está entendendo. período que essa mais nova é muito mais visual, então qualquer coisa que vá ter algum tipo de aprendizado, não é só falando, tem que demonstrar gestos, coisas que marquem, Isso, o mais lúdico possível. Por isso que é essa questão da brincadeira, desde da educação infantil da até. educação infantil. O problema é que os pais não têm esses recursos, eles não sabem que brincadeira que vai fazer naquela disciplina, naquela dificuldade. E o professor geralmente sabe. Né? Isso aí que diferencia, ele não tem essa técnica de saber ser lúdico. Então ele fica irritado, fica frustrado, né? E vai punir essa criança por isso, mas de repente aquela forma de aprender não está funcionando para ela, porque ela não está num estágio que ajuda. Então verifica se ela está entendendo de fato a matéria, se os pais também souberem fazer isso, que às vezes eles podem não saber. Pergunta, como é que você chega nesse resultado? Como é que você faz isso? Vê se ele teve a pausa necessária, se ele está bem alimentado, se ele dormiu bem.
Se todos esses critérios foram atendidos e mesmo assim ele não está prestando atenção, então ele está enrolando. Então, quem rever esse vídeo, anota tudinho, porque aí vai saber a diferença da, da falta da concentração e da Concentração. enrolação. A criança não dormiu Da falta direito, de foi dormir concentração. 3 da manhã. A criança foi dormir 3 da manhã assistindo série. Acordou 9 da manhã, não dormiu o suficiente. A criança precisa dormir muito mais do que 7, 8 horas. Então, quando ela for sentar para estudar num ambiente monótono, ela vai devanear. Então, não adianta brigar com a criança e gritar se você não botou lá na cama cedo. Ser pai, ser mãe é muito difícil, gente. É muito É. difícil. Não é para qualquer um. Ó, olha só, ainda outra pergunta disso aí. Cara, eu tô jogando as perguntas assim porque é dentro do Tá. tema, para ficar legal, né? Mas vamos seguir o roteiro, tá? Ai, meu Ó, Deus, olha o essa, tempo. ó, temos 40 minutos já feitos, falta só 20, tá? Ó, essa falta, como é que tá? Essa enrolação demasiada se intensifica por causa da falta de convívio social? Ah, Hum, são algumas questões. Você acha uhum, isso? Tem outras perguntas aqui, tá? tá. Você acha que essa enrolação demasiada se intensifica por causa da falta de convívio social? Se você entender a falta de convívio social com falta de pausas para se distrair, que a criança precisa brincar, ela precisa espairecer um pouco, pode ser. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Geralmente, e você que é professor, você sabe, geralmente perto da mãe, a criança se comporta pior. Ela faz mais manha. Você que é professor e Tá, pai, você isso eu sabe percebo. disso. Você sabe, por exemplo, a criança brigou, aconteceu alguma coisa na escola, ela chorou, se acalmou. Quando a mãe chega, ela abre o berreiro. Com o professor, ela se comporta um pouquinho, vamos dizer assim, melhor, vamos dizer. Ela segura a emoção. Quando está na presença da mãe, ela faz a birra sim, porque ela sabe que a mãe vai resistir, a mãe vai ceder, a mãe tem pena, e o estranho não tem. Né? A professora não tem essa coisa de. Você ouviu o seu filho chorar, é diferente de você ouvir o seu aluno chorar. Você ouviu o seu filho chorar, te corta o coração, mesmo você sabendo que ele está fazendo birra. Você força uma situação, mas só Deus sabe o que você faz para forçar essa situação. E a criança sabe disso. E ela se comporta um pouquinho pior com vocês mães. Um pouquinho, só um pouquinho. Porque com os professores também eles se comportam bem, né, da maneira que eles querem. Mas com a mãe eles fazem mais mãe. Eu não sei. Tem aluno, gente, tem criança que você ensina uma coisa, ela faz direitinho. Quando a mãe está perto, ela faz assim, não sei, não consigo, não entendo. Mas sem a mãe ali, ela fez. Porque ela sabe que a mãe vai ajudar. Porque tem mãe que no jogo, quando joga um dominó com o filho, eu já vi isso acontecer dentro da sessão. Ela tem medo do filho perder no jogo de dominó, e ela explica o dominó, ela jogando contra a criança. Mas Entende? não é Então, espírito de competitividade. ela não compete, ela quer ajudar o filho tudo, em tudo. Então, a criança fica até com os dedinhos moles. Ela fica até com a mãozinha assim, não consigo, não sei, não entendo. Mas sem a mãe ali, ela bem fez, sabe? Fez tudo. Então também tem esse componentezinho. Legal. Olha só, então assim, isso foi a pergunta, né? Mas Sim, só que tem uma outra coisa. Hein? Olha só, a minha filha melhorou muito depois que ela voltou a ir na praça. Nesse período de flexibilização, acredito que começou um pouquinho. Estamos indo em um horário que não tem muita gente. sim. Provavelmente é um horário que não vai ninguém, ou é muito cedo, ou um horário de meio de dia, onde não tem ninguém, né? E ainda assim, estamos indo em um horário que não há muita gente, ainda assim, ela pede para irmos em um horário onde tem outras crianças. Né? Sim, que ela quer brincar. Que, sim, você acha que esse tipo de coisa que acontece, vai no horário que não tem ninguém, aí quando chega mais um montão de criança, vai embora, isso ajuda a ter mais ansiedade nessa criança?
por conta Isso, desse período todo? então, isso depende de como os pais trabalham com essa ansiedade, porque a ansiedade ela é aprendida. Se você vai para a praça, você vai para a praça com uma tarefa para fazer com a criança. Você já leva um baldinho para brincar com areia, você faz castelinho, você brinca ali. Agora também os pais, coitados, estão tão cansados, eles vão para a praça e largam lá a criança e ela fica sozinha. A criança tem as fontes de gratificação, e brincar com outra criança é muito legal. Então, se ela ficou na praça, mas não brincou o suficiente, porque ela estava só ali com os pais andando de um lado para o outro, quando chegaram as crianças que chegou a diversão. Então, sempre quando for à praça, já que não tem muitas crianças para brincar, leva algum recurso, leva o cachorrinho, vai de patins, ou a bicicleta, ou algum brinquedo que ela goste muito, ou joga vôlei, joga bola com ela, faz alguma coisa com a criança. Porque, às vezes, a gente, como pai, a gente está tão cansado que vai na praça senta e fica olhando o celular, né? E a gente está cansado, ficou o dia inteiro, eu entendo. Mas isso não ajuda, entende? Tem que ir à praça e ser prazeroso. Aí reduz a ansiedade. E como os pais lidam com isso, sabe? A criança aprende rápido. Olha, a gente, um momento não é para brincar com outra criança, porque a gente pode ficar doente. Então você vai aprender a brincar sozinho. Ponto. Ou você vai brincar comigo, a gente vai brincar disso. Já combina antes de sair de casa. Uma coisa que acontece, funciona muito é o combinado. Combina com a criança antes de sair de casa. Eu vou te levar à praça, mas é o negócio seguinte. Ó o limite. Você não vai chorar para voltar. Porque se você chorar para voltar, a gente não vai na quarta-feira. Entendeu? Não vai dizer nunca mais vai. Porque aí causa ansiedade, você entende a diferença? Ó, se você chorar Hum. hoje, na quinta, quando a gente for no sábado a gente não vai. Ou amanhã a gente não vai. Aí os pais falam assim: você nunca mais vai, nunca mais eu É levo legal fazer esse você. tipo de. Não adianta nada, porque É depois você vai legal, levar, cara. entende? Hum. Aí tu bota o limite, E é ó. legal A gente fazer isso vai no levar esse processo de escolarização? brinquedo, a gente vai levar esse brinquedo, a gente vai brincar disso, disso, disso. Quando der a hora tal, a gente volta. E você não vai reclamar. Porque você não pode brincar com outro que Ah, fica doente. Acabou. Acabou. E você bota o limite. Pronto. Tem que botar limite. Mas sem ansiedade. Então é totalmente diferente você dizer, não vamos brincar no próximo dia, não vamos brincar nunca mais. Totalmente diferente, né? nunca mais nunca. É muito, é muito tempo. Eu lembro quando eu era professora, eu já fiz isso com uma criança. Quando eu era bem novinha, comecei a dar aula bem nova, eu falei, nunca mais você vai ganhar desenho. Aí o menininho chegou para mim e falou assim, mas tia, nunca mais é muito tempo. Aí eu falei, Olha só. realmente é muito E tempo. você falou agora de limite. Já que a gente estava falando sobre essa questão da escolarização dos filhos, ansiedade dos pais que gera esse impacto na criança, medo do desempenho escolar, tudo isso, você acredita que esses limites impostos como forma de regra dentro de casa nesse período agora melhora essa parte do desempenho escolar das crianças? Sim. Uma coisa que ajuda muito no desempenho da criança, criança gosta de limite e criança gosta de rotina. Então, você criar uma rotina em casa diminui muito a ansiedade da criança. A gente acorda a hora tal, come. É difícil, às vezes, para o adulto manter essa rotina. Mas o adulto conseguindo encaixar tudo, a gente acorda a hora tal, come a hora tal, vai estudar a hora tal, de tempo tal a tal, depois a gente para, vai na pracinha hora e dia tal e volta. Então, ter essa rotina, isso diminui bastante a ansiedade da criança, porque a criança não tem muito controle sobre a realidade. Quando você dá uma rotina sobre o cotidiano, né? Quando você dá uma rotina, ela começa a ter controle, porque ela sabe exatamente o que vai acontecer depois que ela toma banho, ela sabe o que vai acontecer depois da comida, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, isso diminui bastante a ansiedade. Foi isso que você tinha me perguntado? Ah, limite sim, Foi assim. limite você precisa dar. Você precisa dar, mas o problema do limite não é você dar o limite, é como você dá o limite. É o que eu acabei de falar. É diferente você falar assim, ó, você vai ficar de castigo por 5 minutos. Aí você dá um castigo que quanto menor a criança, menor o tempo. Quanto maior a criança, maior o tempo. Um castigo, né? Você vai parar para pensar nisso, você não vai ter isso, você dá o seu limite da sua forma. Por um tempo, é totalmente diferente você dizer que nunca mais, que eu não gosto de você, que você é feio, né? Que você acaba comigo, você me estressa, você destrói a minha vida. É totalmente diferente. Você dizer, Tem você vai isso, sentar né? lá Tem agora e vai isso. ficar ali por 5 minutos porque você me desobedeceu.
Totalmente, olha, você é um infeliz, você é um burro, é totalmente diferente você falar, entendeu? Então não é você não dar limite, mas é como você está dando esse limite. Entende? E a É gente perde, a diferente, gente né? perde. A gente perde, na hora do nervoso, a gente perde o negócio, a gente fala coisas que não deveria falar, que nem são verdade. A gente perde tudo. Agora, como Mas é que esse essa ansiedade... autocontrole a maturidade te faz ter. Por isso que a gente está falando que os pais que são ansiosos, que não têm autocontrole, passam isso para os filhos, nas ações deles. Os pais que têm autocontrole conseguem dar o limite de uma forma mais tranquila, se bem que a gente não tem autocontrole o tempo todo. Tem dias que a gente dá aquela explosão, mas tem pais que dão explosão todos os dias, toda hora. Entendeu? Não é um de vez em quando porque eu estava alterada, é sempre. E aí você cria um padrão de ansiedade, né? E o que acontece com a ansiedade? Ela altera na criança a capacidade de retornar a atenção e o aluno não consegue demonstrar o que aprendeu pela ansiedade na hora da avaliação. E o problema do ansioso não é necessariamente adquirir o conhecimento, é resgatar o conhecimento. Ele não consegue fazer isso com eficiência. E quanto mais ele não consegue fazer isso com eficiência, mais ansioso ele fica. E ele começa a achar que ele não aprende, né? E essa ansiedade, ela geralmente afeta os hábitos de estudo e as estratégias de aprendizagem que essas crianças têm. A gente está falando de hábitos de estudo. Então, o aluno eficiente, ele estuda a quantidade necessária e ele sabe a forma que ele aprende, porque algum adulto falou isso para ele. Ele aprende assim, e tem criança que até fala, olha tia, para mim tem que repetir várias vezes, porque se falar uma vez só, eu não aprendo. Às vezes eles até falam pra gente. Só que às vezes quando eles falam assim pra gente, fala, ah, não! Eu já falei uma vez, vou falar uma vez só. Quando a Não, gente e dá um deixa bem claro, ditado, isso aí é o pai, pai e mãe falando às vezes para criança. sim, por que não? O professor, quando a gente vai dar o ditado, a professora fala, olha, do 1 ao 20, eu vou repetir 3 vezes, preste atenção, ela já dá as consignas, não é? Prestem atenção, não falem enquanto eu dito. Amanhã, vou falar uma vez só, hein? Presta atenção e acabou. Presta atenção, acabou. Aí falou lá a palavra mercado. A criança, o quê? Ah, já falei o que é, criança. Eu acredito que tem muita mãe aí que está se vendo, hein? Gente, a criança fala, o quê? Eu acabei de falar, acabei de falar. Isso é ansiedade que a gente está ensinando, né? Então, às vezes a criança ela fala para você, mas eu preciso que você repita mais vezes, né? O nosso medo como os pais é que o professor não vai repetir mais vezes, e que o nosso filho tenha que aprender de primeira, porque ninguém vai ter a paciência de ensinar mais uma vez. Então a gente acaba querendo treiná-los a aprender de primeira e ninguém aprende de primeira. A aprendizagem para acontecer, ela precisa de repetição. Então às vezes a mãe fala, não tem paciência. Não é que ela não tenha paciência, ela tem medo de que se ela tiver paciência ali, o filho dela vai ser mole, né? E quando sair dali, ele não vai conseguir cumprir as expectativas do mundo, que não é verdade, né? Ele tem que saber como ele aprende. Então, os hábitos inadequados é passar grande quantidade de tempo estudando e não saber, não conhecer as estratégias de preparação para a prova. Tem criança que não sabe estudar, tem adulto que não sabe estudar. A gente chega na faculdade e tem adulto que não sabe estudar. Eu tenho a minha técnica de estudo, mas eu vejo que tem gente que não tem, né? Não sabe escolher um conteúdo, o estudo é desorganizado. E a ansiedade faz isso, ela causa essa desorganização no conteúdo. Tá? Que é interessante, assim, o grande entendimento que os adultos precisam ter, que a gente já tinha falado, conversando, a gente já falado isso uma vez, o adulto, os pais, têm uma influência enorme em cima do seu filho. Então, às vezes, os adultos não percebem o que estão fazendo e o que estão impactando na vida dos seus filhos. É É porque mais ou menos assim, né? a nossa geração é uma geração que a gente aprendeu repetindo, copiando. O que não é ruim. A gente aprende pela cópia. Mas hoje em dia as formas de ensinar e de aprender mudaram um pouco e a gente não sabe. A gente não sabe nem direito, que não sabe nem direito dizer o ano de escolaridade da criança, porque antes era primeira série, segunda série, terceira série.
agora é primeiro ano, segundo ano, e é outra coisa, então os pais ficam confusos. E agora com essa coisa de internet, a gente não é nativo, a gente não sabe, a gente não conhece. Então a gente fica ansioso e a gente passa isso para a criança de uma forma muito intensa. Então, como é que a escola pode ajudar, né? Nesse momento, a escola fica, como a gente está fazendo, conscientizando os pais e a comunidade escolar do, de como é ensinar e como é aprender, porque eles não são pedagogos, eles também não têm que saber isso, eles estão correndo atrás do conteúdo, né? E conscientizar também os pais e a comunidade escolar do que é a ansiedade, porque às vezes a pressão funciona num filho e não funciona no outro. Às vezes o Enzo nasceu, eu boto a pressão, o Enzo vai. Miguel nasceu, bota a pressão, Miguel passa mal. Toda vez que vai sentar, tem criança que acontece isso. Toda vez que vai sentar para estudar, começa a ficar É, tonta, né? com fome, dá protueza, passa mal, dá febre. Mas são os dois filhos, eu criei igualzinho, a mãe fala. Eu criei igualzinho. Só que o Enzo não é Mas igual ao são Miguel. personalidades diferentes, né? A gestação não foi Carla, eu tô olhando diferente. aqui, Tá? ó. São Vamos encerrar. 57 minutos, daqui a pouco vai cair. Vamos encerrar. Como ajudar? Então, a escola pode encorajar a cooperação ao invés da competição, que é uma coisa que os pais já têm naturalmente. Qualificar o professor para lidar com a ansiedade, porque a gente falou de ansiedade de pai e de mãe, mas a gente não falou da ansiedade do professor, que recebe uma pressão enorme desses pais, que o filho não pode cair, não pode isso, e está com a responsabilidade de filhos, de crianças que não são filhos dele. Então fica ansioso e às vezes não sabe lidar com a ansiedade. Então também essa qualificação, se possível, ensinar a A criança a gente lidar pode com a voltar outro ansiedade, dia para falar só sobre isso, hein? falar sobre isso. Tu volta outro Ensinar a dia criança para falar só isso. sobre a ansiedade dos professores? Sim, Vamos combinar, hein? Continua aí. vai ter que ter um Rivotril antes, né? Ensinar a lidar com a ansiedade para os professores e as crianças. Existem escolas que têm habilidades socioemocionais. Reduzir o bullying, o incentivo ao bullying, que eles fazem bullying mesmo, quando um erra, fala lá, ele é burro, errou. Né? E investir em educação física, tá? Isso é sua parte, em atividades de educação física, porque elas liberam boas substâncias para a gente não ficar muito ansioso. Relaxamento, atividades moderadas, né, e que vão promover relaxamento muscular, respiração diafragmática. Existem técnicas específicas de relaxamento. Se você botar na internet, técnicas de relaxamento, vai vir um monte. Outra coisa, alimentação saudável, qualidade de sono. Não adianta ficar dando café, Coca-Cola, cafeína para essas crianças, eles estão mais agitadas. Então, uma alimentação mais saudável, um sono bom, atividade física e ensinar como lidar com a ansiedade. Mas para isso a gente tem que aprender. Então é isso. Falei rapidinho Maravilhoso, aqui. cara. Não, olha só, a gente chegou aos 59 minutos. A gente está aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar. O Facebook encerra com 1 hora de live. Tá ótimo. Carla, papo maravilhoso. Vai Eu ficar espero ter gravado, os pais ajudado. vão assistir. Eu quero te convidar aqui para falar só, vir aqui de novo nessa live, para falar só sobre especificamente essa questão dos professores, ansiedade, como é isso tudo dentro dessa questão psicológica, Aí porque a gente você devia também fazer é até uma professora. live aberta, né? Para os professores falarem. Pô, Tem que quero ver botar quem vai 2 horas. falar. Carla, quero te agradecer demais. A gente tem aí 20 segundinhos. Muito obrigado. O papo rola solto. A gente vai passar o dia todo assim. Te agradeço. Dá uma despedida aí de 5 segundos. Obrigada. Então, Muito gente, muito obrigada obrigado, por de estarem verdade. comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é só isso. Você vai voltar, hein? Grande abraço, gente. A gente vai ter que encerrar por aqui. Beijão. Valeu, Carla. Tchau. Aí, calma aí, galera. Aí, ó. E, ó, deu 1 hora e a gente continua. Não, é mentira. Acabei de ver, ó, deu 1 hora aqui e a gente continua no ar. Então, ó, aproveitando que a gente está aqui, muito rápido, quero agradecer a todo mundo que assistiu, quero agradecer, Carla, imensamente, que papo foi maravilhoso. Vamos combinar aí, daqui a umas 2 semanas, acredito que dá. Vamos ver os horários, já tem agendamento das outras lives. Vamos fazer essa live aí maneiríssima sobre professores de ansiedade. Vai ficar show de bola, Vai certo? ficar tudo bom. Grande abraço para você.
Grande abraço para todo mundo que assistiu. E estamos aí. A terça-feira que vem vai ter outra, hein? Tá Tá bom? bom. Gente, muito obrigado. Tchau, Carla. Tchau, Tchau. gente.